Hoje eu vou falar com vocês sobre essa interface aula. E primeiro eu queria mostrar para vocês a evolução de algumas interfaces. Aqui é o primeiro celular, né? E um celular de 2023. A gente vê uma mudança não só na aparência, mas uma mudança na usabilidade dessa interface. Aqui você tem uma TV, um videogame, um GPS, um monte de coisas acopladas, um monte de funções acopladas. Tem mais memória que muito notebook por aí. E aqui ele executava ligações, o que também era incrível para a época dele. Aqui a gente tem o primeiro carro, que a função, a grande invenção dele era andar sem ser a cavalo, que também era incrível para a época dele. Mas a gente tem um carro aí da Spark, por exemplo, que chega a 400 km por hora e que é elétrico, o painel é igual de uma nave espacial, tem ligação de Bluetooth acoplada, um monte de outras coisas. A gente tem aqui a primeira televisão, não preciso nem falar, e uma Smart TV 3D que acopla um monte de coisas, inclusive é ligada à casa inteligente por comando de voz. E aqui a gente tem uma aula do século XIX e uma foto de uma aula em 2023. Vocês percebem muitas diferenças nessas interfaces, na evolução dessa interface? Fica aí a pergunta, respondam para mim no chat, que depois eu leio. Então, olha só. Mas por que eu estou chamando isso de interface? Fica um monte de coisa do Zoom na minha frente, é uma loucura. Bom, no geral, interface, na verdade, é um conceito que surgiu na biologia e ele designava a fronteira entre dois líquidos que trocavam substâncias entre si. Mas hoje em dia a gente fala muito disso no termo de interface do usuário. O que é a interface? É a face, a cara, né, do sistema. Tanto o que é visível facilita a interação do usuário, então isso aqui que está na nossa frente é uma interface, essas barras do Zoom que me incomodam é uma interface. E esconde toda a programação, né, em códigos que esse programa tem para você poder fazer o que você for fazer nele. Então, ele facilita e possibilita essa interação sua como usuário com o sistema e todo o sistema foi projetado por alguém, que aqui a gente vai chamar de design, mas inclui programador, UX, back-end, todo mundo que está envolvido na produção de uma interface. Então, essa face é onde ocorre, igual no líquido lá da biologia, é onde ocorrem as trocas entre quem criou o sistema, que é um monte de código que está atrás disso tudo que você está vendo, e você. E a mesma coisa também, a interface também é chamada, quando é fronteira entre sistemas, quando a troca das faces não envolve o ser humano, não envolve o usuário, mas tem ali um diálogo de sistemas. Isso também é uma interface. Ele pega esse conceito nesse livro, ele pega o conceito de interface e ele expande para uma metateoria para entender fenômenos do século XXI. Igual lá na década de 60, no estruturalismo, tudo era estrutura, depois veio o signo, tudo é signo. Então ele fala, gente, olha, no século XXI, a palavra metáfora que define, igual a estrutura definiu o modo de vida daquela época, é a interface. E aí ele vai falar de 3 outras metáforas super interligadas nisso, que é a interface como lugar, esse ponto de encontro da interação. A interface como ferramenta, mas aí ferramenta ele resgata a Media Ecology lá da escola do McLuhan, que é quando eles falavam de e-mail, o e-mail é a mensagem. Era muito mais que uma ferramenta, na verdade todo o desenho da interface ele traz muito mais mudanças para a sociedade e para a sua cognição do que o conteúdo. O que está aqui escrito no meu slide interfere menos na sua cabeça do que essas cores, esse formato horizontal, esse modo de contato que você está tendo com esse conteúdo. Isso que é esse resgate da interface como esse meio que modifica a cultura e a cognição humana. A interface também como ecossistema e espécie, ele resgata a teoria do ator-rede. Porque ao mesmo tempo que a interface é um ator, é uma espécie individual, digamos assim, ela também é um ecossistema de outras interfaces. E aí ele vai apontar 9 leis das interfaces, cada lei é um capítulo, gente, não tem como eu entrar nisso aqui profundamente. Mas eu trouxe o exemplo aqui primeiro do smartphone. É um lugar de interação, isso aí é óbvio, você interage, às vezes você está assistindo isso aqui pelo seu smartphone agora.
Não é transparente, tudo na sua interface foi desenhado por alguém com um propósito. O movimento do mouse que ela vai fazer, tem uma bolinha quando ela movimentar o mouse aqui no slide. Isso foi pensado por alguém. Nada é natural nas interfaces. Então, elas parecem transparentes, mas elas não são. Elas conformam um ecossistema. Aqui dentro do seu smartphone, você pode ter 100 aplicativos. Então, é uma interface que acopla outros. Elas evoluem, eu já mostrei aqui para vocês. Elas coevolucionam com os usuários. Se eu trocar seu smartphone por um celular desse aqui, por uma semana, você ia pirar. Porque você já evolucionou seu cérebro até a sua neuroplastia. Ou seja, a bioquímica do seu cérebro já evoluiu para andar com isso aqui. Então, você ia ficar ansioso, ia ter vários distúrbios aí por trocar, porque você evolui junto com a interface. Elas não se extinguem, elas se transformam. Eu trouxe um minigame, olha, os joguinhos dele vieram parar aqui. Então, elas vão mudando, mas vão sobrevivendo. Se ela não pode fazer algo, ela vai simular que fez esse algo. E aí eu vou explicar melhor no próximo. Elas são submetidas às leis da complexidade. A gente está nesse momento de quebra do linear e hierárquico. Nada é do jeito que a gente pensou que era linear e hierárquico lá no estruturalismo. Os fenômenos são complexos, as interfaces são complexas, tudo, a gente pensar nas coisas como rede é mais coerente do que a gente pensar nas coisas como linha, igual a gente contava a história da humanidade como uma linha, por exemplo. E os desenhos das interfaces são políticos. Se alguém desenhou isso com propósito, tem política dentro disso. Isso falando do celular, mas a gente pode falar exatamente as mesmas coisas de uma aula. É um lugar da interação. A gente está vendo aqui, ó, interação entre esses atores, esse ator, esses daqui. Essa interação aqui é linear e hierárquica, essa daqui é mais horizontal. A interface não é transparente. Esse modelo, seja um modelo de metodologia que está sendo usado, modelo arquitetônico, igual o Foucault estudou lá, a escola dentro da visão panóptica, tudo isso aqui não é natural. Isso foi desenhado, isso tem propósito e, principalmente, isso tem efeitos. Vai ter um efeito diferente. Uma simples mudança nisso aqui vai ter um efeito diferente. Então, a gente tem que tirar essa ideia de que interface é transparente, de que as coisas são naturais, que é também um pouco do que o Freire falava lá de desnaturalizar a visão. Elas conformam um ecossistema. Aqui eu tenho uma interface, olha. Aqui eu tenho outra interface, o livro escolar é uma interface. Dentro de uma sala de aula tem um ecossistema de interfaces. Tanto ali dos materiais usados das pessoas, e a sala de aula está dentro de uma escola, que por sua vez é um outro ecossistema. Elas evoluem, por mais que a evolução aqui tenha sido pequena, dá para você ver uma pequena evolução, e elas coevolucionam com os usuários. Da mesma forma que você provavelmente ia pirar se trocar seu smartphone por um celular Motorola daquele, muitos professores têm notado uma grande dificuldade da geração de hoje, que vive interconectada, assistir 6 horas de aula dentro desse modelo aqui do século XIX. Elas não se extinguem, elas se transformam, a gente vê, por menor que seja, está sempre uma pequena transformação. Se ela não pode fazer algo, ela vai simular. Por exemplo, na época da corrida espacial, os eletrodomésticos imitavam coisas espaciais, mas o design, assim, no sentido de aparência. Aqui também, a TV está substituindo o quadro, mas o modelo de interface é o mesmo. É uma simulação de tecnologia. Nossa, olha como essa interface é mais tecnológica do que essa. Mas, na verdade, não mudou muita coisa, só mudou o design por fora. E elas são submetidas às leis da complexidade e, com certeza, isso aqui é uma prática política. Se tem efeito, se tem propósito, é prática política. Daí o próprio Scolari, nos exemplos dele, ele vai falar da interface aula lá nesse capítulo 9 sobre política e vai dizer que essa interface do século XIX, ela precisa ser redesenhada para o século XXI. Porque essas características aqui, ó, do século XIX, linear, fragmentado, unidirecional, elas mudaram para outras características. E essa interface tem que acompanhar, né? Para ter uma qualidade realmente de educação, esses passos, essa interface tem que acompanhar o século. Isso é uma ideia que o próprio Scolari joga, mas ele não desenvolve, ele traz isso assim,
em meia página ele cita esse exemplo. Então, a minha ideia é justamente na minha tese pegar essa deixa dele e, primeiro, desmiuçar a lei da interface segundo aquelas 9 leis lá no capítulo 1, a história da interface aula, como surgiu essa aula lá no século XIX, quais os efeitos, quais os propósitos, o olhar panóptico sobre a estrutura, tudo isso. E depois propor um redesenho. E aí o meu redesenho, minha proposta de redesenho é a partir de 2 metodologias, que é o design instrucional 4.0 e as metodologias ativas. Porque eles propõem coisas muito do século XXI. O design instrucional 4.0 surgiu justamente dessa ideia de criar uma aprendizagem que é individualizada e personalizada a partir da necessidade de quem vai aprender. E as metodologias ativas, elas propõem principalmente ativa, né? A sair dessa passividade de ficar absorvendo conteúdo e ser o Freire tinha um nome para isso, ser o sujeito da sua praxis de aprendizagem. E aí vem o projeto Desinforma, que é um projeto unindo essas metodologias, tendo esse tema aí das fake news, né? A criar esse modelo de redesenho da interface aula. Seria um ecossistema de aprendizagem online com 3 etapas. Online, na verdade, online com presencial. Mas a primeira etapa é uma navegação parcialmente guiada pelo site Portfólio. E aí lá a gente vai trabalhar em literacia midiática, o âmbito da análise, dentro de todas aquelas dimensões. E depois, oficinas práticas para trabalhar, né, o âmbito ali da expressão. E, por fim, fazer um processo de avaliação de si mesmo e autoavaliação, que é algo muito caro no DI. E aí, eu vou mostrar o site para vocês, uma página. Dentro dessa parceria com a Bárbara, eu já vou usar esse modelo, que a gente vai aplicar o questionário que ela elaborou com esses meninos para identificar competência midiática e competência de comunicação pública da ciência, e depois a gente vai trazer eles para esse site aqui, e aí eles vão ter 15 minutos por dia dentro da própria aula. O professor está querendo disponibilizar o espaço da aula para entrar em uma página por dia, ter contato com esse conteúdo, e depois a gente vai fazer oficinas práticas dentro dos formatos que estão no site. Então eu vou mostrar uma página aqui para vocês, ó, de como seria. Ó, a mesma notícia, só que não. A cidade tem 100 habitantes, aí fizeram essa pesquisa aqui com eles, só com essa pergunta aqui. Aí nos resultados, se você gosta de gato ou cachorro, 51 marcou cachorro, 49 gatos. E aí temos os posts das notícias da cidade aí. Cada post aí, né, trazendo uma perspectiva diferente, um viés diferente dessa notícia. Aí a gente pergunta para eles o que você acha. Algum desses veículos mentiu? Igual aqui, ó. Apreciação felina é quase metade da população? Certo, 49 marcaram gatos. Aqui falando, né, de quem ficou de fora, a maioria realmente escolheu o cachorro. E aí, ninguém mentiu, né? Mas a gente não dá resposta para nada, tudo eles que respondem. Mas e de manipular os fatos segundo a sua visão? E aí a gente coloca aqui, ó, um só lê esse aqui, o outro só lê esse aqui. Você acha que eles podem ter a visão completamente oposta, mesmo morando na mesma cidade? A gente deixa tudo em formato de pergunta, para eles responderem. E aí depois vem um videozinho explicando o que é bolha virtual, é um vídeo de ilustração de 2 minutos. Vem um joguinho, que vai sair da página aqui no joguinho. É um joguinho de... meu tempo passou, é um joguinho de anagrama, ó, de palavras de coisas que combatem o efeito bolha, tipo aqui seria variedade. Aí tem o tempo, se eles não cumprirem o tempo, tal da game over. E aqui uma tirinha bolha versus democracia, que a democracia na própria Grécia primeiro tinha a discussão da ideia e depois votar, e a ideia votada pela maioria vencia. Então, para votar bem, era preciso conhecer os dois lados. As páginas são assim, dá mais ou menos uns 10 minutinhos por dia, e cada uma delas traz uma perspectiva aí sobre o fenômeno, mas dentro dessa teoria da complexidade que não é linear. Vai trazendo uma coxa de retalhos sobre o fenômeno, com essas perguntas abertas para eles refletirem,
E aí eles formam a perspectiva do fenômeno deles. Gente, então muito obrigada. Quem quiser conversar sobre o assunto, eu gosto muito de conversar assim, sobre montagem de percursos de aprendizagem. Eu quero fazer uma oficina de fotografia num colégio, eu estou pensando como que eu vou fazer. Me mande um e-mail aí, que a gente está sempre disponível. Obrigada.